A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui mais uma vez para nós meditarmos na palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que o Espírito Santo possa falar profundamente em seu coração e em nossos corações, tá bom? Eu gostaria de meditar hoje numa palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Gostaria de meditar com os irmãos sobre coisas loucas e fracas, o que são. O apóstolo Paulo, aqui comentando a igreja de Corinto, escrevendo essa carta à igreja de Corinto, a igreja de Corinto é uma igreja abençoada, uma igreja que era cheia de dons, mas era uma igreja também que era cheia de confusão, cheia de problemas. Então o apóstolo Paulo escreveu ali aos crentes de Corinto para que eles pudessem compreender melhor a palavra de Deus. E Paulo escreveu para combater algumas coisas que estavam erradas ali. O povo dos coríntios estava brigando entre si. Um dizendo que um era de Paulo, um era de Pedro, outro de Cefas, outro de Jesus. Então uma briga muito grande ali. Para eles pertenciam ao homem, sabe? Aqueles que ganham hoje para Jesus, não. Mas todos que foram ganhos para Jesus pertencem a Jesus. Ele não pertence a nenhum ministério. Eles podem estar no ministério, ali um local para ele cultuar a Deus, dar glória a Deus e ouvir a sua palavra. Mas eles pertencem a Jesus Cristo. Uma igreja que tem um pastor, que tem ele com o povo como dono, foge que esse é lobo, não é pastor. Porque o verdadeiro pastor, ele arrebata as pessoas das vidas para Jesus Cristo. Ele mostra Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele mostra que deve somente seguir a Cristo. Então, Paulo estava combatendo esse erro que estava ali e muitos pensamentos dos gregos e dos judeus ali. Então, coisas loucas e fracas, o que são? A mensagem da cruz ali, irmãos, no versículo 18, fala assim, ó. Vamos ler o versículo 18. Pois a palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, as coisas loucas ali, a loucura, o que era essas coisas loucas? O que era loucura? Era a mensagem do Evangelho, era seguir a Cristo, sabe? A mensagem da cruz era loucura ali para os judeus, era loucura para os judeus e era loucura também para os gregos, era loucura. A mensagem da cruz era vista como uma completa derrota para os judeus e gregos. Assim era vista a mensagem da cruz pelos judeus e pelos gregos. A mensagem que era pregada, a mensagem da cruz, salvação através da pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz, mas ressuscitou, era loucura, tanto para o grego, para com os judeus também. Então, sabe por quê? Os judeus, eles esperavam um libertador, esperavam um Messias nascer de uma família rica, de uma família que tinha muito dinheiro, filho de um rei, sabe? Eles pensavam e esperavam isso. Mas Jesus, ele não nasceu numa família rica. Ele nasceu numa família humilde, numa família simples. E por isso que eles falam, não, esse aí não é o Messias. Essa mensagem que eles estão pregando aí não é o Messias verdadeiro e não é um verdadeiro libertador, não. Isso é loucura que eles estão pregando aí. Esse Jesus que eles estão pregando é loucura, e essa mensagem que eles estão pregando da cruz, que Jesus morreu e ressuscitou, é loucura também. Então, para os judeus, eles esperavam um libertador nascer de uma família rica, veio de uma família simples, então para ele era loucura, para os judeus. E os gregos, era algo que não era sábio, sabe? Porque os gregos, eles cultuavam a sabedoria, a filosofia, sabe? Filosofia, sabedoria humana, que era filosofia na época, eles cultuavam a filosofia. E quando eles ouviam a mensagem da cruz, uma mensagem simples, sabe? Falar que Jesus
salvava, que Jesus veio, que entregou-se a si mesmo como um sacrifício vivo para que pudesse dar a salvação. Essa mensagem para ele, para os gregos, era loucura também, porque era uma mensagem simples. Eles queriam ouvir palavras difíceis, palavras muito bonitas, e os apóstolos não estavam pregando palavras bonitas. Eles estavam pregando a simplicidade do Evangelho, falando que Jesus salva, que Jesus é o único caminho que leva à vida eterna. Essa era a mensagem. E os gregos se estranhavam, falavam, não, isso é loucura. Não tem sabedoria nenhuma dessa. Então eles rejeitavam. Eles rejeitavam a mensagem da cruz também. Os judeus rejeitavam e os gregos também rejeitavam. Achavam que era loucura. Essa mensagem simples, essa mensagem era uma mensagem de derrota. Era uma mensagem de derrota, né? Tem muitas pessoas aí que querem ouvir palavras bonitas porque são palavras de vitória. Mas às vezes é palavras somente bonitas, que massageia, sabe, o ego, mas a alma está vazia. Mas a mensagem, quando ela é pregada com simplicidade, falada que Jesus é o Salvador, só Ele é o caminho que pode levar à vida eterna, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não existe outro mediador entre Deus e os homens, que somente Jesus Cristo. Quando ele é falado uma mensagem simples dessa, sabe, da boca de uma pessoa que não tem muito conhecimento, eles acham que é loucura. Eles acham que é loucura, mas é poder de Deus. A mensagem sendo falada na simplicidade, para nós ela é poder de Deus. Poder de Deus. Os judeus também, eles queriam, além de ele estar esperando um libertador de uma família rica, eles queriam o quê? Eles queriam ver sinais. Eles queriam ver sinais. Versículo 22 diz assim, olha: os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Sabe? Então os judeus eles queriam ver sinal para poder acreditar naquela mensagem, sabe? Eles queriam ver sinal, não, quero ver sinal. Os profetas operaram sinais. Os profetas operaram muitos sinais. Moisés operou muitos sinais. Elias operou sinais. Eliseu operou sinais. E essa mensagem aí, simples, palavras simples da cruz, é loucura. Não. Já que essa mensagem é salvadora, essa mensagem é poderosa, eu quero ver sinal. Mas tem que crer para poder ver. Não é ver para poder crer, irmãos. E então para os judeus, eles queriam ver sinal e a cruz não era sinal. A cruz não, para eles não era sinal que Jesus era o Messias. A cruz não era sinal que Jesus era o único que poderia, era o libertador verdadeiro, que não libertar eles da mão dos romanos, mas libertar da força do pecado. Eles não aceitaram a mensagem da cruz, que era o verdadeiro libertador, que mostrava para o verdadeiro libertador, que era Jesus Cristo, que libertava não no poder de Roma, mas no poder do pecado, sabe? No poder do pecado. Então a mensagem da cruz não era sinal, não era sinal. Mas nós sabemos, irmãos, que para nós a mensagem da cruz é um sinal. É um sinal que Deus enviou seu Filho amado para morrer por nós. É um sinal. E quando nós aceitamos essa mensagem da cruz, ela torna-se poder de Deus para nós, porque nos dá salvação. A mensagem da cruz nos dá salvação, nos mostra o caminho de vida eterna, nos mostra o caminho certo a estar seguindo a esse Deus poderoso. Para os judeus, será um sinal e não viram sinal nenhum, mas para nós, que cremos que a mensagem da palavra de Deus é loucura para eles que perecem, mas para nós é poder de Deus. Quando nós cremos, acreditamos que a palavra de Deus, essa loucura é maravilhosa, então nós cremos e aceitamos, então nós vemos sinais na nossa vida. Quando nós acreditamos nessa mensagem poderosa, nós recebemos a nossa salvação e no servir a Cristo, na nossa caminhada, nós vimos sinais acontecer. Muitos recebem a cura de uma enfermidade, muitos recebem muitas maravilhas através do poder dessa mensagem que é poderosa para operar sinais no nome do Senhor Jesus. Mas primeiro, não esperar sinais para crer, mas sim crer para ver sinais. Somente crer para ver sinais. E os judeus queriam ver sinal para poder acreditar. Não viram sinal e não receberam milagre nenhum. Então, o judeu, ele queria receber o libertador de uma nação,
meio de uma família rica, e ele queria ver sinal. Então, ele não recebeu sinal nenhum para ele ver ali. E os gregos, eles queriam sabedoria humana para compreender. Eles queriam sabedoria humana, sabe? Me explica esse caminho. Fala a respeito dessa mensagem da cruz de uma forma com palavras sábias. Usa a filosofia para mostrar isso que vocês falam que aconteceu através da cruz, através dessa mensagem. Mostra com palavras sábias, com palavras bonitas. Mostra que aí nós vamos acreditar. Senão, a cruz para nós vai continuar sendo loucura, sabe? Não adianta não. A mensagem da cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A mensagem da cruz, irmãos, não precisa enfeitar muito, não. Não precisa falar muito bonito para que a pessoa entenda o poder do Evangelho, entenda que Jesus é o Salvador. Não, falando sabiamente, com simplicidade, com humildade, na sabedoria, as pessoas entendem que essa palavra é poderosa, que ela é poder de Deus. É claro que muitos podem falar também com palavras bonitas, mas não com filosofia, sabe? Filosofia em parte é um pouco bom, adquirir conhecimento, mas para a salvação e mostrar o poder de Deus não adianta, não serve. Mostra totalmente para trazer conhecimento e alguma ciência, mas para mostrar o poder de Deus, somente a mensagem simples e o Jesus verdadeiro. Para uma pessoa que ela não tem leitura, ela pode falar somente que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Pronto, Jesus pode operar sinais e maravilhas, libertar as pessoas, tá vendo? Então o judeu queria um libertador, Jesus para ele não era, queria um sinal, não viram sinais. O grego, para o grego era algo, a mensagem da cruz era algo que não era sábio, são palavras simples, mensagens simples, e o grego queria muita sabedoria, sabe? Queria que a cruz fosse explicada com palavras sábias. Mas nenhum nem outro teve o que quis, sabe? Teve o que quis. As pessoas, irmãos, elas querem buscar sua própria sabedoria e ciência para ter resposta da vida. As pessoas, tanto grego da época como os judeus da época também, como hoje em dia, também as pessoas que têm muita aquisição financeira, que têm muito conhecimento de filosofia e estudo, faculdade, essas coisas, essas pessoas elas querem procurar resposta na sabedoria e na ciência para ter solução e resposta para algumas coisas da sua vida. Podem ter algumas questões, pode ter solução de algum problema, de algo, para alguma resposta para a sua vida? Pode, porque conhecimento traz algum benefício, sabedoria traz algum benefício. Tudo bem, temos que reconhecer que a sabedoria, o conhecimento secular, através da ciência, através da medicina, é muito bom. Mas na questão de tratar a alma, de alívio para a alma, perdão para os pecados, é mensagem simples e com poder, que é a palavra de Deus, é a mensagem da cruz. Que foi na cruz que ele morreu por mim. Foi na cruz que ele me libertou do pecado. Foi na cruz que ele me deu o direito de vida eterna. Foi na cruz que eu recebi, através da cruz, a libertação para os vícios. Foi através da cruz, a mensagem que foi pregada na cruz. Qual é a mensagem? Cristo, libertador do pecado. Cristo, aquele que dá a vida eterna. A vida eterna. Então, as pessoas, elas podem adquirir resposta para as áreas da sua vida, resposta que a sabedoria, a ciência e a filosofia não responde, a medicina não responde, pode se encontrar através da mensagem da palavra de Deus, através da mensagem, através da palavra de Deus, sabe? Às vezes você tem um problema muito grave na sua alma, você tem um problema psicológico muito grave, que você já foi a psicólogo, sabedoria do mundo, conhecimento do mundo, você já foi a terapeuta, mas o problema continua aí, sabe? Teve algum alívio? Teve alguma coisa de boa? Teve um pouco, mas o problema continua.
Está crônico, está crônico. Mas a resposta para a sua alma, para o problema psicológico que você ultrapassa, que o psicólogo, o terapeuta ajudou um pouco, até com conselhos, com palavras, com conhecimento, até com remédios, ajudou um pouco, ajudou. Mas o problema da alma, o ser humano, ele tem sede, ele clama por Deus, ele tem um vazio dentro dele. E esse vazio, essa sede, palavras bonitas não enche, palavras bonitas não preenche. É somente Deus pode encher esse vazio na sua alma. Esse vazio que a sabedoria não enche. Esse vazio que a ciência não enche, que o médico não encheu. Porque é um vazio da alma. E esse vazio é um vazio de Deus que tem dentro de você. Que você só vai preencher esse vazio, só vai obter resposta para esse vazio, é dentro da mensagem da palavra de Deus, a mensagem da cruz. É você acreditar que Jesus é o teu Salvador, é você reconhecer Ele como seu Salvador, como seu Senhor, e acreditar que Ele é poderoso, que a mensagem da cruz, a mensagem da palavra de Deus, pode te dar vitória. Porque a palavra de Deus, segundo o autor dos Hebreus, ela vai lá entre juntas e medulas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a palavra de Deus, ela tem o poder de discernir pensamentos, sabe? De conhecer o problema específico que você está passando, e a palavra de Deus mostra para você. A mensagem da palavra de Deus, que é loucura, ela mostra para você. Olha, você está com esse grande sofrimento, esse conflito dentro de você, na sua alma, esse vazio, é porque você precisa preencher esse vazio com Deus. Se você preencher esse vazio com Deus, Deus vai estar dentro de você. E Deus vai operar em você através da pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar alegria, gozo na alma. E essa tristeza, esses problemas, essa dificuldade que está dentro de você, vai sair para fora. Vai transportar para fora e você vai sentir alegria. Você vai sentir gozo na alma. Você vai se sentir leve. Por quê? Porque você ouviu a palavra de Deus, a mensagem da cruz. Você ouviu a respeito de Jesus. E você reconheceu Ele como seu Salvador. E você pediu a Ele que entrasse na sua vida e te ajudasse a dar resposta para a sua alma, para preencher esse vazio, para esse vazio sair para fora, ir para longe e agora sentir algo novo, algo que preenche a sua vida. E se você fizer isso, aceitar a mensagem da cruz, deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você, na sua vida, você vai ver que esse vazio vai embora e que você vai sentir uma nova pessoa. Você vai se sentir renovado, renovada, uma nova pessoa, porque você deixou o Espírito Santo trabalhar dentro de você, porque você creu na mensagem da cruz. Creu na mensagem da cruz. Então, as pessoas, elas buscam sua própria sabedoria e ciência para a resposta da vida. Você pode ver que uns, para satisfazer a sua vontade, para preencher a sua alma, eles vão procurar várias religiões, vai numa, vai na outra, vai para o Tibete, vai para a Índia, vai para outra, vou buscar sabedoria para preencher esse vazio que tem em mim. Vai lá, senta, fica com a perna cruzada, fica lá com os olhos fechados, lá meditando e chamando por certa divindade. Vão para lá e voltam vazio. Às vezes falam, não, agora eu estou com a minha alma cheia, sabe? A minha alma está, a minha mente, a minha vida está completa. Mas aí passam dias, voltam para casa, voltam para os seus países, aí chegam em casa nos seus países, passam uma semana, pronto, está lá o vazio de novo. Não adiantou nada ir atrás de preenchimento em religiões, não. Por isso que preenche a alma do ser humano não é religião, irmãos, é Jesus. É Jesus Cristo que preenche a alma do ser humano. É Ele que completa o ser humano. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, que Deus enviou a este mundo para morrer por nós, para que essa mensagem fosse
passada adiante. Mensagem da cruz, mensagem libertadora, mensagem que liberta, mensagem que transforma. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Então, religião não preenche a alma. O que preenche é Jesus. O que é religião? Religião é religare, que liga o ser humano a uma divindade, sabe? Então, se ligando, religião está ligando o ser humano a divindades, estranhas divindades que não são o verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, o versículo 27 diz assim. Versículo 27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. A mensagem da cruz, coisas loucas, para os judeus e gregos, Deus usou para confundir os gregos e os judeus, que eram sábios aos seus próprios olhos. Os crentes da época ali, da região de Corinto, eram tidos ou considerados como pessoas burras, sem conhecimento, pessoas burras, que não sabiam discernir a pessoa do libertador verdadeiro e a pessoa daquele que viria operando sinais, sabe? E é a pessoa que tem sabedoria. Então os crentes eram taxados como ignorantes ou burros, só porque criam uma mensagem simples e poderosa. E praticavam e falavam essa mensagem. Passavam para frente essa mensagem da cruz da salvação. Era tido como burros, né? É isso que acontece conosco hoje. Nós pregamos a mensagem da palavra de Deus, pregamos que Jesus é o único Senhor e Salvador. Muitos não acreditam, que é isso, negócio de Jesus, não, isso aí, não tem isso não. Hoje os tempos mudou, hoje os tempos estão modernos, as coisas mudou, estão tudo sendo atualizado e a Bíblia de vocês ficou para trás. Essa mensagem sem muita sabedoria aí é loucura, é loucura. Esse Jesus que vocês pregam aí é loucura, não. Então nós somos tidos como a escória desse mundo, né? Somos zombados, fazem chacota de nós no nosso trabalho, até nossos familiares tiram sarro, zombam, olha lá o cantinho, né? Zombam, escarnece, mas nós que somos considerados sem conhecimento, sem sabedoria e burros, um dia nós vamos desaparecer dessa terra. Nós vamos ser arrebatados por Jesus Cristo. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, estar na presença do Senhor, né? E hoje quem se alegra, hoje quem escarnece de nós, burros, tá? Naquele dia, quando nós formos arrebatados, os sábios, os inteligentes, os intelectuais aí, vão chorar. Hoje nós choramos, hoje os burros choram, hoje os loucos que somos nós, porque cremos na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz, nós choramos, mas naquele dia o nosso choro se transformará em gozo, em felicidade. Por isso que vale a pena pregar essa mensagem da cruz, acreditar nela e procurar falar dela para todos, crendo ou não crendo, você acreditando ou não nessa mensagem que eu estou pregando, nessa mensagem que eu estou falando, você acreditando ou não, essa mensagem para nós ela é poderosa. E essa mensagem que vai nos dar a condição de servir a Deus e se fortalecer nele e aguardar nele. Tá bom? Então, o único conselho que eu te dou é creia em Jesus Cristo. Creia no Messias, que é Jesus Cristo, que ele pode te dar o direito de vida eterna. Abra espaço no seu coração para Deus trabalhar. E o Espírito Santo vai mostrar para você que essa mensagem simples, ela é poderosa. Você pode até duvidar hoje, mas dá um espaço para Deus trabalhar na sua vida. Acredite nessa mensagem, leia a palavra de Deus, leia o Novo Testamento, leia a palavra de Deus e fala, Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é real mesmo, se essa mensagem é verdadeira mesmo, Senhor, olha, me dá entendimento, mostra para mim, através da sua palavra, me dá entendimento para eu entender, para eu compreender, porque para mim é loucura, eu não entendo, não compreendo, para mim é loucura, mas me ajuda,
se for realmente verdade, se não for loucura, me ajuda a entender, então, para que eu possa crer e possa aceitar também. Então, continuo sendo um fraco, mas um fraco, um ignorante que crê na mensagem da cruz, irmão. Não pare de pregar, não. Deixa um zombar, deixa um escarnecer de você. Hoje você está chorando, mas um dia você vai sorrir e aqueles que zombam de você vai chorar porque vai ficar para trás aí no período de sofrimento aqui na terra. O apóstolo João, ele fala no seu livro que o homem natural, ele não considera aquilo que Deus faz. Ele não considera aquilo que Deus faz, porque é loucura. Ele rejeita o Senhor Jesus. O homem natural, qual é o homem natural? A Bíblia fala que o homem natural, ele não discerne nada, mas o espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. O homem natural é um homem cheio de sabedoria, conhecimento, sabe? Que se preocupa mais em adquirir conhecimento e sabedoria e acha que isso basta para eles. Ele é um intelectual, então é isso para eles. Eles não entendem a mensagem da cruz. Mas para quem é espiritual, quem é espiritual? É aquele que aceitou a mensagem da cruz. Deus fala com ele, ele entende quando Deus fala. Quando ele lê a palavra de Deus, ele entende porque o Espírito Santo dá entendimento para ele. Quando ele ouve Deus falar com ele em profecia, revelação ou outra forma, ele entende, ele é espiritual, ele entende, é o Senhor que está falando comigo, Senhor. Eu te agradeço e vou botar em prática isso que o Senhor está falando comigo. Então, o espiritual, ele entende tudo, e de ninguém é discernido, sabe? Que o homem natural, ele olha para o espiritual, que é o crente, que é considerado como burro, né? Ele fica doido, né? Como é que pode? Ele camarada diz que Deus fala com ele, mas diz que Deus opera milagre e maravilha ali. Como é que pode? Ele é natural, ele não entende. Ele só vai passar a entender quando ele entregar a vida dele para Jesus e ele também se transformar num homem espiritual. Ele vai entender. Ele vai discernir entre a voz do homem, sabedoria, filosofia, e a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, simplicidade, a mensagem da cruz. Então, o homem natural ele não entende, mas o espiritual entende. O versículo 25 aqui, irmãos, diz assim: pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais forte do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que Deus faz, irmãos, o que Deus faz é correto. O que Deus faz é correto. O que Deus fez foi correto, irmão. Enviar o seu Filho Jesus, o único meio do homem se salvar, através da pessoa de Jesus Cristo, foi correto. Essa mensagem que foi anunciada através da cruz, do que Jesus fez, é correto. O que Deus faz é perfeito, irmão. Mesmo que aos olhos do ser humano, do sábio, do filósofo, daquele que é intelectual, para ele é loucura, mas Deus é correto, para Deus é correto. E a loucura de Deus, a mensagem da cruz, ela é poderosa, irmãos. Ela é poderosa, ela é mais sábia. A mensagem da cruz, ela é poderosa. A loucura de Deus é a mensagem da cruz. E a fraqueza de Deus, que é a mensagem da cruz, ela é mais forte que os homens. A mensagem da cruz, ela é mais sábia que os homens. A loucura de Deus, que é a mensagem da cruz, e a fraqueza de Deus, que é a mensagem da cruz, é mais forte do que os homens. Louvado seja Deus. Então, creia na loucura de Deus, irmãos. Creia na loucura de Deus, que é a cruz. E seja louco que pertença a Deus. Quem parece a loucura, mas é loucura. Parece que é loucura, irmãos, tudo isso. Mensagem da cruz parece que é loucura, mas não é loucura. É poder de Deus, olha, versículo 18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para quem perece, é quem tem conhecimento, não quer saber nada com Deus e rejeita Deus, é loucura. Mas para nós que cremos nessa mensagem da cruz, ela é poder de Deus. A mensagem da cruz é poderosa. A mensagem da palavra de Deus, ela é poderosa. Então, já que somos chamados de loucos, vamos ser loucos pela mensagem da cruz. Loucos pela palavra de Deus. Tá bom, irmãos?
Então, coisas loucas e coisas fracas, né? A mensagem da palavra de Deus, a mensagem da cruz, pode ser loucura para muitos, mas para nós é poder de Deus. É isso que Paulo estava querendo dizer e mostrar para os crentes da igreja e para todos que viviam naquela comunidade ali, naquela cidade de Corinto. Falar para todos que eles não pertenciam a ninguém, nem a Pedro, nem a Paulo, nem a ninguém. Eles pertenciam a Jesus. E esse Jesus, eles conheceriam através da mensagem da cruz. Tá bom? Que Deus abençoe. Que você possa entregar, você que não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, entregue sua vida para Jesus. Deixa Jesus preencher você. Deixa mudar você de dentro para fora. Não queira mudar de fora para dentro. Deixa Ele trabalhar dentro de você. Sabe? Deixa Ele trabalhar na sua consciência. Deixa Ele trabalhar dentro de você. O Espírito Santo vai preencher esse vazio e você vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Entregue sua vida para Jesus. Amém? E você que serve a Deus, continue pregando esse evangelho simples, irmãos. Que Deus abençoe você. Tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos e continue nessa fé. Continue crendo na palavra de Deus. Baseie a sua vida pela palavra de Deus. Se tiver dúvidas de alguma coisa, de alguma questão, peça entendimento a Deus, que Deus vai te dar entendimento. Busque a resposta sempre em Deus. Se você tem dúvidas e precisa de alguma resposta para a sua dúvida, procure pessoas que tenham entendimento dentro da palavra de Deus. Procure pessoas que são tementes a Deus para tirar essa dúvida do seu coração, tá bom? Então um abraço a todos, irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e continua firme com Jesus, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.